Olá, você está no Voxe com Elas, um conteúdo dedicado ao público feminino. E hoje nós vamos falar um pouco sobre marketing digital. E quem está aqui conosco é a jornalista e também especialista em marketing, Andressa Aguiar. Olá, Andressa, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, é um prazer receber você aqui conosco. Prazer é todo meu de estar hoje aqui falando de um assunto que é tão relevante e tão atual e ainda num programa feito por mulheres e para mulheres. Isso me engrandece demais, eu gosto muito desse tema. E fala um pouquinho pra gente aqui que está nos assistindo, nos acompanhando, quem é a Andressa, sua rotina de trabalho? Bom, a Andressa é uma jovem senhora, mãe de 2 crianças que está aí nessa área de marketing desde 2013, então eu entrei na faculdade em 2009, com 15 anos, não sabia muito o que eu queria, fui para a área de jornalismo, mas o que eu sempre quis era trabalhar com empresas, então eu ficava pensando como eu poderia utilizar isso que eu estava aprendendo para utilizar de fato nas empresas e não na área jornalística como o restante da turma. Então no finalzinho da faculdade abri uma turma de marketing em outra instituição e eu acabei fazendo o último ano de faculdade paralelo com a pós-graduação. Me apaixonei pela área, me encontrei, quando eu entrei realmente na pós eu entendi que era isso que eu queria fazer e venho fazendo desde 2013 até hoje. Então a gente tem aí quase 10 anos de caminhada dentro da área de marketing. Sim, e quais são os lugares que você está trabalhando atualmente? Bom, eu coordeno o marketing da Unimed em toda a região. Também sou consultora de marketing pelo Sescop, sou consultora também autônoma e tenho uma agência de marketing digital. E para a gente começar, né, entrando no assunto aí de marketing, o que é o marketing digital? Bom, o marketing digital, ele nada mais é do que um braço do verdadeiro marketing. Ele é a ciência por trás do digital, ele é a ciência que automatiza as informações e eu até acredito que ele é um lado mais matemático do marketing. É quando a gente para de olhar a empresa como um todo, né, com a estratégia, completa, né, no offline, no online, e a gente passa para esse ambiente virtual, que hoje é o ambiente em que a maioria das pessoas está. Sim, e a gente vê 2 palavras muito comuns, que é público-alvo e persona. E eu vejo muitas pessoas assim tendo dificuldade de entender o que significa isso. Pode explicar um pouco pra gente? Sim, o público-alvo, ele é mais direcionado para os números, né, para os dados de cada relação, assim, por exemplo, o gênero, idade. A persona, ela humaniza esses números. Então, ao invés de eu colocar uma pesquisa, fazer uma pesquisa e identificar que meu público-alvo é mulher de 36 anos, que mora em Santarém, eu começo a humanizar isso. A persona, ela veio justamente para eu humanizar, para eu fazer o conteúdo pensando naquela pessoa. Então, por exemplo, se você hoje é minha persona, que tem entre 20 e 25 anos, vou colocar aqui, eu começo a olhar você na gestão do meu conteúdo, na criação do conteúdo, eu já imagino a pessoa com quem eu estou falando. E aí o conteúdo fica mais direcionado, ele acaba atingindo ao público de uma forma mais certeira mesmo, né? E de que forma o marketing digital contribui para as empresas? Hoje ele é o lugar mais estratégico para se trabalhar. Eu vou falar em dados, por exemplo. A Unimed, que é uma empresa, uma das maiores empresas da região, na nossa estratégia dentro do setor de marketing, mais de 70% da verba é concentrada em ações no digital. Porque a gente já entendeu que a gente consegue abranger um público mais personalizado, que é o nosso público de fato, e de uma forma mais barata, né? E isso assim num contexto geral. Se a gente colocar grandes empresas e pequenas empresas, o digital é um ambiente em que todas podem estar. Eu vi no seu perfil do Instagram, né? Depois a gente vai estar disponibilizando aí o perfil da Andressa. Sigam ela, gente. Ela dá dicas ótimas para você que quer empreender, não sabe por onde começar, quer ser influencer, né? Tudo a Andressa ajuda, né, Andressa? Então a gente viu lá que você dá muitas orientações a pessoas que querem abrir um negócio.
Qual a importância e a vantagem do marketing digital para quem quer iniciar um empreendimento agora? Primeiro que eu também já fui empreendedora e eu sei como é difícil iniciar, principalmente se você não tem um capital de giro para isso. Sim. E o marketing digital, ele é um lugar que você pode começar gastando zero, né, criando conteúdos. Hoje, as próprias redes sociais, elas disponibilizam ferramentas que você consegue ter um alcance gigantesco, como o Reels, que hoje está na moda, gastando nada. E aí, com o passar do tempo, você precisa ir se estruturando para encontrar o seu perfil de cliente, para saber que tipo de conteúdo ele quer consumir e fazer essa entrega de forma mais assertiva. Tudo é uma questão de planejamento, mas o início é realmente a produção de conteúdo. Sim, e a gente sabe também que tem uma ferramenta, né, que no Instagram, falando aqui dele, que ele vai impulsionar vídeos. Você acha que aquela pessoa que está iniciando o empreendimento, ela deve investir? Ou você acredita que se ela estudar lá a questão dos algoritmos, ela consegue uma hora obter o maior alcance para conseguir ter mais vendas? Olha, se a gente for falar de anúncios, o que eu penso sobre anúncios? Imagina, vamos fazer um exemplo aqui prático. Imagina que você coloque numa TV renomada, pague uma produtora para produzir um vídeo maravilhoso, contrate um ator que todo mundo conhece, faz esse vídeo, ficou incrível e aí você guarda na gaveta. É assim que acontece quando a gente só produz conteúdo orgânico. Porque a gente não entrega para quem a gente precisa, para esse público que está sedento por esse conteúdo, você joga lá e pessoas aleatórias podem recebê-lo. Então, quando você anuncia, quando você conhece primeiro a sua persona, conhece seu público, o tipo de conteúdo que ele quer consumir e cria esse conteúdo de fato, e você vai anunciar, você entrega esse conteúdo como se você estivesse colocando esse vídeo numa TV de grande audiência. Ela é assim, as empresas principalmente, elas precisam entender que as redes sociais, elas não foram criadas para empresas, elas foram criadas para amigos, para criar relacionamentos. Então, a partir do momento que as empresas entram ali, quem está por trás, né, os donos, vão entender que, de fato, eles precisam criar mecanismos para que isso não vire ali um mercado, uma feira livre. Porque senão as pessoas vão migrar daquela plataforma, né? As pessoas querem se relacionar, elas querem coisas naturais. Então, a publicidade dentro dessas redes sociais, que através do anúncio, ela veio justamente para trazer esse grande filtro. E as empresas, elas têm que ver as redes sociais como um canal que ela precisa pagar também para entregar aquele conteúdo que ela produziu com tanto carinho e às vezes pagando caro para ele ser produzido, né? Muitas empresas, eu vejo em Santarém, que acabam gastando, né, investindo numa agência para criar conteúdos e essa agência só fica criando conteúdo e aquilo vai para o orgânico. Ai, meu Instagram não cresce, ai, eu não tenho um alcance, mas é porque a outra estratégia, que é o anúncio, que é tão importante quanto a criação de conteúdo, ela não foi utilizada da forma correta. Sim. Então precisa sim. E para os empreendedores que ainda não sabem fazer anúncios, porque existe uma plataforma por trás para fazer, aquele botãozinho de impulsionar, ele já ajuda a começar. Você já começa a entregar o conteúdo, analisar os dados por trás dele e identificar qual que é a sua persona, para daí sim começar a fazer os anúncios. Sim. Você acha que as hashtags ajudam a pessoa a encontrar o seu público-alvo? Já ajudaram. Tudo na rede social, ela vive de momentos. Então a gente já teve um momento das hashtags, a gente está no momento hoje das músicas, mas hoje só uma ferramenta ela não é suficiente para fazer uma entrega de forma orgânica. A hashtag, por exemplo, ela funciona como um geolocalizador. Então se eu coloco ali que é uma hashtag Santarém, as pessoas que buscarem por Santarém podem encontrar o meu conteúdo. Antigamente essa ferramenta ela era melhor gerenciada, gerida pelo Instagram, né? Hoje em dia ela não é prioritária para eles, então essa entrega reduziu muito, mas uma dica que eu deixo
Utilize o máximo de ferramentas que a plataforma te proporciona. Então, se ela te dá a oportunidade de colocar hashtag, use hashtag. Se ela te dá a oportunidade de inserir uma música, insira a música. Se ela te dá a oportunidade dos filtros, que muita gente acha que fazer conteúdo de empresa não pode usar filtro, use filtros, porque os filtros também são uma geolocalização. Você também é encontrado quando você vê alguém com um filtro bonito, fala, quero conhecer esse filtro, e você clica no filtro, você vê outros vídeos, né, de pessoas que utilizaram aquilo. Então você acaba sendo encontrado por todas as ferramentas que essa plataforma te dá. É obrigatório hoje em dia todas as empresas assim irem para as redes sociais? O digital ele é mais amplo do que só as redes sociais, mas eu vou até retomar também uma outra frase que a gente falava lá tempos atrás, que é o que está escrito é o que está no mundo. Então hoje, por exemplo, se você tem uma empresa e você não está no Google, você não está no mundo. Por quê? As pessoas encontram empresas por ali. Se elas querem ir de um ponto A a um ponto B através do mapa, elas vão pelo Google. Se elas querem consumir conteúdos no YouTube, elas vão pelo Google. Então, se você não está ali para ser encontrado, os seus concorrentes com certeza estarão. Então, vai prevalecer ali as empresas que estão realmente nesse ambiente digital, né? E aí a rede social, muitas empresas acham que para eu colocar uma rede social ativa da minha empresa, eu vou precisar estar em todas. Você não precisa estar em todas. Você precisa identificar quem é o seu público e onde ele está. E ali você vai estar. É melhor que você escolha uma única rede e faça o melhor ali dentro do que você tentar replicar isso em todas. Porque a gente já viu que esse copy-colle de redes sociais, eles não funcionam. Né? Não é tão efetivo quanto você criar o conteúdo para aquele canal específico. Por exemplo, TikTok é vídeos, não adianta você fazer post ali, né? E são vídeos mais criativos, mais engraçados. O Instagram agora começou a migrar para vídeos, mas ele não é só essa ferramenta. Então, assim, muita gente que eu conheço, que é da área, inclusive, fala que hoje o carrossel, que é aqueles posts que são várias, né, fotos, até 10 fotos, eles ainda conseguem trazer um resultado tão bom ou às vezes melhor do que o Reels. Então, rede social é para relacionar, não é para vender. O Google você pode ser encontrado, você pode vender, você pode ter um site e colocar ali toda a parte de vendas da tua empresa, mas estar hoje no digital, seja ele nas redes sociais, no Google principalmente, ou ter um site, é o principal de qualquer empresa. E dê aqui pra gente algumas dicas para as pessoas que querem entrar no marketing digital, que estão cursando ou que ainda estão assim sem rumo, né? Não sabe bem a área certa que investir no marketing. Qual é o conselho que você daria? Para empreendedores? Isso, para empreendedores ou para estudantes do próprio marketing. Tá. Primeiro, conheça o seu produto, conheça a sua empresa. O que a sua empresa vende? Que dor ela soluciona naquela pessoa? Depois que você entender muito bem o seu negócio, você precisa entender quem é o público que consome isso. E antes de fazer qualquer estratégia, a gente precisa identificar quem é essa persona. Andressa, mas todo mundo fala de persona e como é que eu chego nessa persona? Se você já tem uma pequena empresa, já tem clientes, pegue alguns dos seus melhores clientes e estude eles. Pergunte para eles qual é a rede social que eles normalmente frequentam, que tipo de conteúdo eles costumam consumir, o que fez eles quererem, né, escolherem o teu produto, o teu serviço. Entenda quais os sonhos dessa pessoa, dessa persona, quais são os medos dela, o que ela espera para o futuro, daqui a 5 anos, e todos esses dados, eles começam a trazer para a gente um BI, né? Uma inteligência para você gerir as tuas estratégias de marketing digital, né? Não só na rede social. Pronto, agora eu já sei, Andressa, ou então eu não sei ainda quem que é o meu cliente, eu vou começar a minha empresa. Se você ainda não tem a sua empresa, comece a imaginar quem que seria o cliente ideal. Para quem que faria sentido o teu produto, o teu serviço. E aí depois que você tem esse cliente ideal, porque no início a gente faz suposições e depois a gente vai validando essas informações,
você começa a saber. Eu já sei que meu cliente ele está no Instagram, ele gosta de consumir vídeos. Normalmente ele procura essa ferramenta, essa rede social, no final da noite. Então aqui eu já sei qual é o melhor horário, né, para postar, sim, eu já sei qual é o perfil de conteúdo que eu devo produzir e eu já sei em que rede social está. Eu já tenho 3 informações somente com essas 3 perguntas. Então depois disso, fazer um pouquinho de tudo para você experimentar é o grande caminho. A gente tem dentro do marketing digital a produção de conteúdo, né, que a gente chama de inbound marketing. A gente tem o marketing de influência, que hoje os micro-influenciadores, os menores influenciadores, eles podem te dar um resultado tão bom quanto você pegar um influenciador mais caro. Por quê? Porque ele tem um nicho, ele é fechado, o público dele consome aquele conteúdo. E se o seu público bater com o público dele e tiver fit, quer dizer que esse negócio pode te trazer grandes lucros, tá? Além desses 2 que eu falei, a gente tem também os anúncios. Você nem precisa contratar um influencer se não quiser. Você já entendendo quem é o seu público, você consegue colocar um anúncio rodando. A partir de R$7 você consegue anunciar aí nas redes sociais. Anunciando, você coloca diretamente para o teu consumidor. Tem uma ferramenta dentro de anúncios que eu adoro usar, que é um pino. Que você coloca um pino exatamente em cima do local onde você quer que as pessoas te vejam. Então, se você já tem os teus concorrentes mapeados, coloca um pino em cima de cada um deles. Todo mundo que passar por aquele local vai começar a receber os teus conteúdos. E aí, talvez, abrir a mente e falar, olha só, tem uma outra opção, vou estudar, vou saber que é interessante. Sim, e eu tenho uma dúvida que eu acredito que quem está aí nos acompanhando também deve dividir do mesmo questionamento que eu. Que a questão do tempo, o marketing digital, ele traz um resultado imediato ou leva um tempo para poder trazer os benefícios para os empreendedores, as empresas e tudo? Ele não é imediato, com uma explicação simples. As redes sociais, como eu falei no início, elas são redes de relacionamento. Então, se você não me conhece e eu estou te vendendo um produto que você não sabe qual é, você não vai comprar de mim. O que te faz, então, comprar? É você confiar no que eu falo, você acreditar em mim. Então, rede social é mais barato, marketing digital é mais barato, só que demanda tempo. Você precisa primeiro criar uma audiência, nutrir essa audiência, criar relacionamento e depois que eles confiarem no que você está falando, aí sim eles vão comprar de você. Então hoje, por exemplo, se você colocar um outdoor na rua ou mesmo um VT numa TV de grande repercussão, é como se aquele ambiente, o valor é tão alto, a gente sabe que é tão alto, que aquilo já valida que a tua empresa é uma empresa honesta, que funciona direitinho, porque é tão caro estar na TV, mas quando você vai para o digital, ele é um ambiente que todo mundo pode estar, é um ambiente mais barato, as pessoas sabem disso, e a gente está minado de informações, muita gente está no digital, muitas empresas estão. Então, para eu sair desse mar vermelho, para eu nadar para um mar onde está mais calmo, eu entender quem é meu público, fazer ele confiar em mim e aí sim, o que eu precisar vender eu vou conseguir. Certo, Andressa, nós estamos chegando aqui ao final. Você pode dizer pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais? Eu iniciei há 1 mês e meio atrás um Instagram que para mim é um laboratório, tá? Ele ainda está no início, mas ele é um laboratório porque dentro dele eu estou validando tudo que eu faço, os conteúdos, a análise, o perfil do público, tudo mais. Então, se você quiser me encontrar, eu estou no @Andressa_do_marketing no Instagram. Tá certo, Andressa, foi um prazer encontrar com você, viu? Prazer foi meu. Volte sempre mais vezes para nos dar mais dicas, que é um assunto, né, que muitas pessoas têm curiosidade, querem aprender mais. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha aí na sua casa, no seu trabalho, na sua rede social. E eu te espero na próxima quarta-feira com uma nova convidada. Tchau, tchau.